Fala, meus amigos, Patrick Rodrigues passando aqui com mais um conteúdo para você, e hoje nós falaremos de um dos assuntos mais importantes do ministério de Jesus, que foi a respeito da oração. Queria te convidar a se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo estará sendo relevante para você. A quem Jesus se referia quando ele orava? Essa é uma pergunta muito importante. Eu sei que parece uma pergunta redundante e óbvia, e em algumas passagens isso deixa muito claro e muito explícito a quem Jesus se direcionava as suas orações. Não há instruções sobre orações mais significativas e esclarecedoras que as feitas por aquele que de fato tinha o costume de fazer suas orações. Ele mesmo tinha autoridade para poder dizer: eu bem sei que sempre me ouves, lá em João no capítulo 11, versículo 41 e o versículo 42. O nível de intimidade que ele tinha fazia com que ele mesmo dissesse: meu Pai, eu sei que tu me ouves. Contudo, é muito mais importante aprender a orar do que aprender sobre conceitos e termos sobre a própria oração. Eu costumo dizer que aprender sobre oração só terá sentido se nós nos permitirmos a orar. Então veja, ao estudarmos sobre a prática da oração na vida e também no ministério de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é nos atentar para a sua natureza humana e também a sua natureza divina. Jesus é tanto divino quanto humano, e partindo desse princípio, ele tanto é filho de Deus como também foi considerado filho do homem, o que de imediato suscita 4 perguntas. A quem Jesus se dirigia as suas orações? Já que Jesus é Deus, estaria Deus orando para o próprio Deus? Sendo Deus, estaria Jesus orando a si mesmo? Se Jesus é Deus, por que precisou orar? Hoje eu quero me deter ao estudo da primeira pergunta: a quem o Senhor Jesus dirigiu as suas orações? Depois nós faremos os outros estudos, mas de imediato nós falaremos a quem Jesus dirigiu as suas orações. O registro é claro: cerca de 18 vezes os evangelhos nos dão conta de que Jesus dirigiu suas orações ao Pai. É sempre ao Pai que Jesus dirige as suas orações. Sobretudo, não há menor indícios de qualquer outro ser a quem Jesus tivesse dirigido as suas próprias orações. E aqui eu quero fazer menção de alguns textos para você poder conferir como Jesus se dirigia diretamente ao Pai. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesus vai dizer: ó Pai, Senhor do céu e também da terra. Em Mateus capítulo 26, versículo 39 ao 42, Jesus vai dizer: meu Pai. Já em Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesus vai dizer: Abba, Pai. Em João capítulo 17, versículo 11, Jesus vai dizer: Pai Santo. Em João capítulo 17, versículo 25, ele mesmo disse: Pai justo. E existe alguns textos, como em Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 10, versículo 21, Lucas 11, versículo 2, Lucas 22, 42, Lucas 23, versículo 34 e João 12, 27, ele vai se referir ao Pai. Existe aquela passagem que, atentando à petição dos seus discípulos, que queriam saber como Jesus orava, o método da oração de Jesus, Jesus instruiu aos seus discípulos a começar da seguinte maneira: Pai Nosso, que é um texto que está lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Quando Jesus disse meu Pai, Jesus não estava falando consigo mesmo e nem se dirigindo a outra entidade a não ser aquele a quem os seus próprios lábios sempre invocara. Agora, vale a pena a gente ressaltar que em apenas uma única ocasião Jesus não se referiu ao Pai em suas orações, mas ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Entretanto, essa foi a maneira que ele acabou achando para poder fazer das suas palavras o Salmo 22. E acabou usando essa expressão
como os seus próprios sentimentos. Ora, então resumindo, Jesus chamou o Pai do céu e da terra. Jesus chamou Deus de meu Pai. Jesus chamou Deus de Abba Pai. Jesus chamou Deus de Pai justo. Jesus chamou Deus de Pai e Jesus chamou Deus de nosso Pai. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e também curtir, porque assim você estará nos ajudando. E no próximo vídeo nós falaremos sobre, já que Jesus é Deus, estaria Deus orando ao próprio Deus? Fique atento. Forte abraço, Patrick Rodrigues.